Com o sucesso cultural que Jujutsu Kaisen é muito difícil a gente não ver o anúncio da terceira temporada nos próximos anos. Juntamente com muitos meses em que os animadores vão ficar sem ver sua família, né? E eu fiquei me perguntando, até onde o anime vai adaptar o mangá? Já que depois de Shibuya vem o Jogo do Abate, ou a Migração à Extinção, que é considerado o segundo melhor arco de toda a obra. E não é de sacanagem, já que o GG Akutami teve uma evolução desgraçada na escrita dele. Mas fica difícil de dizer com precisão, já que a Mappa gosta bastante de inverter a ordem dos acontecimentos e criar cenas exclusivas pro anime. Mas a primeira coisa que eu precisaria saber é com qual quantidade de episódios eu iria trabalhar, já que a segunda temporada fugiu do padrão, indo somente até o episódio 23. Então, para descobrir, eu peguei a quantidade de capítulos adaptados em cada temporada e dividi pela quantidade de episódios para descobrir a média. A primeira temporada adaptou do capítulo 1 até o 63, dando uma média de 2 capítulos e meio adaptados por episódio. Já a segunda adaptou do capítulo 64 até mais ou menos o 139, pelo menos alguns eventos, com uma média de 3 capítulos por episódio. E fazendo alguns testes, a média da segunda temporada ficou bem melhor. Agora vamos falar sobre os eventos que cada episódio vai tratar. Porque, bem, apesar de eu ter dito que a segunda temporada terminou adaptando aquela cena do Itadori atraindo as maldições, que faz parte do capítulo 139, isso é apenas uma parte dele. Além da segunda temporada ter deixado algumas coisas passar do capítulo 138. Então o começo perfeito para a terceira temporada, na minha visão, seria na sede do clã Zenin com a leitura do testamento do Naobito. E o Naoya ficando revoltado porque não se tornou o novo líder do clã, e indo atrás do Megumi para acabar com ele. E cortando o foco para Shibuya, veríamos tanto o Chozo quanto o Yuji acabando com algumas maldições, até que eles se deparassem tanto com o Naoya quanto também com o Yuta, fazendo com que um combate de 2 focos iniciasse, que acabou resultando tanto na derrota do Naoya, mas também no fim do Itadori. Só que não, né? Porque a gente acaba descobrindo que toda aquela cena foi armada pelo Yuta, já que ele tinha feito um voto vinculativo com o alto escalão que obrigava ele a ter que acabar com o Yuji. E também descobrimos que o Megumi tá vivo, mesmo depois dos acontecimentos em Shibuya. E como o Fushiguro já tem algumas informações a mais sobre o que tá acontecendo ali no mundo de Jujutsu, ele pediria a ajuda do Itadori para conseguir salvar sua irmã. Mas depois desses eventos, o quarteto acaba se juntando com a Yuki e descobrimos que a Maki também sobreviveu ao ataque do jogo. Mas bem, depois de conseguir reunir algumas informações, a Tsukumo fala que é melhor ir até a Tengen, já que como ela comanda todas as barreiras que tem em volta do Japão, ela deveria saber mais informações a respeito do que estava acontecendo. E é muito legal de ver os personagens passando pelas barreiras, já que eles vão saindo de paisagem em paisagem em cenários bem interessantes. E eu pelo menos gostaria de ver a Mappa explorando isso para criar alguns cenários exclusivos do anime. E conseguindo chegar no berço da Tengen, ela consegue explicar sobre cada detalhe do plano do Kenjaku, que é realmente o feiticeiro que está por trás do cadáver do Geto, que tinha um plano de criar colônias usando barreiras no Japão com o objetivo de acumular uma quantidade gigantesca de energia amaldiçoada, para que então ele pudesse dar início à assimilação, que seria a mescla de toda a humanidade com a própria Tengen, o que seria basicamente o fim do mundo. E também seríamos apresentados ao Takaba, que não aparenta ser ninguém importante, apenas um comediante fracassado. E após conseguirem mais informação sobre o que aconteceria, eles chegam à conclusão de que eles vão precisar se planejar melhor para conseguir lidar com aquela situação. Com isso, dá início a um mini arco chamado Preparação Perfeita, fazendo com que a história seja dividida em 4 núcleos a partir daqui. O primeiro é do Yuta, que iria adentrar nas colônias com o objetivo de preparar terreno e deixar a entrada deles facilitada depois. O segundo é do Megumi e do Itadori, que ficariam responsáveis por recrutar reforços. O terceiro é do Chozo e Yuki, que ficariam ali mesmo para assegurar que a Tengen não fosse absorvida caso Kenjaku decidisse invadir o local. E por último, o da Maki, que decidiu ir até o clã Zenin para conseguir algumas ferramentas amaldiçoadas. Mas depois disso, temos uma das sequências mais tristes de todo o mangá, com a apresentação da situação do diretor Yaga, que tinha uma relação até que bem forte com aquelas marionetes que ele acabava criando, e a ajuda também que ele deu para a irmã do Kusakabe. Mas para a escola Jujutsu, isso não vale de nada. E temos uma cena bem emocionante do Panda chorando por causa dele. Mas o Shinji Akutami quer nem saber, e já coloca a gente pra saber como que a vida da Maki no clã dela era um inferno, com a própria mãe pouco se importando com ela e o próprio pai a deixando junto com a sua irmã num armazém cheio de maldições. E após isso temos um aprofundamento muito bonito sobre a relação das duas, que sempre foi meio nebuloso. Mas a Maki tem seu espírito lavado depois de transformar seu pai em camada de iceberg. E logo em seguida cuida do resto do clã Zenin como se não fosse nada, até mesmo do Naoya.
rolê. Depois disso, temos uma mudança de foco novamente, com ele sendo passado para o núcleo do Megumi e do Itadori. E vemos que eles estavam coordenando uma força-tarefa para se infiltrarem num clube da luta para ganharem a confiança de Hakari e Kirara. Ambos sendo ex-estudantes da escola Jujutsu que acabaram sendo expulsos por não se adequarem às normas. Mas as coisas acabam desandando e eles acabam entrando em um combate. Mas os dois acabam sendo convencidos. E temos uma elaboração maior sobre as regras do jogo da base, assim como uma discussão da estratégia que eles iriam acabar utilizando, tal qual também a apresentação de dois jogadores que seriam o foco deles, o Hiromi Higuruma e o Hajime Kashimo. E se aprofundando um pouco mais no conceito do Higuruma, a gente vê que ele era um advogado que acabou se revoltando com um injusto sistema de leis japonesas, e acabou desvivendo todos do júri ali onde ele estava. Mas também vemos como está a situação dentro das colônias, com as pessoas que não são feiticeiras. Mas depois desse desenvolvimento da lore, acabamos voltando para o Itadori e o Megumi adentrando na barreira. E eles acabam se separando logo depois por conta de uma configuração no próprio jogo do abate. E o Itadori acaba enfrentando dois campers safados que ficavam esperando iniciantes atordoados para conseguir já dar cabo deles ali mesmo. Mas também encontra um cara que reconhece ele lá da época do colegial, que acaba falando para ele que ele conhece a localização do Higuruma. E o mesmo também acontece com o Fushiguro, só que com uma garota que ele acaba achando ali também. Mas rola uma certa tensão porque os dois falam que sabem onde o Higuruma tá, só que os dois falam localizações diferentes. Quem será que tá mentindo, né? Vendo o ponto de vista do Itadori, realmente vimos que o Itadori conseguiu achar o local dele. Mas como o Higuruma não foi convencido pela lábia a dar seus pontos pra ele, eles acabam engajando num combate, que acabou sendo bastante difícil pro Yuji, por ele ter tido a sua energia amaldiçoada confiscada. Ele só não acaba pegando uma prisão perpétua perto de Jesus, porque o Hiromi viu que ele tinha um coração muito bom, sendo convencido a entregar seus pontos a ele. Mas o nosso emo favorito não foi muito feliz não, ele foi levado pra uma armadilha mesmo. E pra deixar a gente ansioso, o GG Akutami interrompe toda a luta para mostrar o Kenjaku conversando com o pessoal das Nações Unidas, mas volta logo em seguida para desenrolar um pouco a luta. E apesar do Megumi ter enfrentado alguma dificuldade por estar lutando contra 4 pessoas ao mesmo tempo, quer dizer, 3 pessoas e meia, né? Ele foi ajudado pelo Takaba, aquele mesmo comediante que tinha sido introduzido há um tempo atrás. O que acaba levando a luta para um X1 honesto de trocação de porrada, que é uma das melhores lutas desse arco e de todo Jujutsu Kaisen, na minha opinião, pelo menos. Porque ela tem expansão de domínio, uso de estratégia, jogo mental e tudo. Mas o Regstar acaba decidindo tirar um cochilo pra nunca mais acordar. E temos uma mudança de foco novamente, agora para ver a situação que o Yuta está. E conseguimos ver que ele tá tendo que lidar com uma situação bem difícil, numa colônia onde está sendo dominada por 3 feiticeiros e uma maldição muito poderosa. Mas ele consegue dar um beijo num baratão, lutar contra a gasosa, um ex-calvo. Eles dão um beijo triplo e fim de história. Acabamos conhecendo também um mangaka, que definitivamente não é um self-insert do GG na própria obra, que acaba esbarrando com o Hakari, como em qualquer situação da vida real, né? Eles acabam entrando na porrada. E depois vemos o Panda tendo que lidar com o Hajime Kashimo. E temos uma história bem bonitinha até com os irmãos do Panda, mas digamos que a realidade tende a ser um pouco decepcionante. Mas o Kin já aparece como um deus ex-máquina pra conseguir ajudar o Panda. Mas depois disso começa a aparecer 50 kg de páginas só pra tentar explicar o poder do Hakari, que eu não entendo até hoje. E depois dele quase ir de jogo do tigre umas 4 vezes durante essa luta, ele ainda consegue vencer o Hajime, e prometendo que ele conseguirá lutar contra o Sukuna no futuro, eles conseguem um novo membro pra party. E voltando a ver a situação da colônia onde a Maki tá, a gente descobre que a carniça do Naoya ainda tá vivo. E que na verdade ele se tornou um espírito amaldiçoado, já que ele não foi eliminado usando energia amaldiçoada. E o que se prossegue daqui é o desenvolvimento mais lamentável e triste de um personagem que eu já vi em muito tempo, com a apresentação dos 2 piores personagens que eu já vi em um mangá há muito tempo. E eu não tô nem de sacanagem, se colocasse um estojo de Tupperware e uma caneta Bic no lugar desses dois, seria pelo menos engraçado. Mas basicamente eles acabam ajudando a Maki a conseguir controlar melhor os seus poderes e a partir daí o Naoya não tem mais o que fazer. O que faz a maldição do Chibi usar sua expansão de domínio, que é uma das mais quebradas da obra. Mas pela Maki não possuir energia amaldiçoada, ela não é afetada pelo acerto garantido. E eu não vou nem falar que esse é o terceiro plot tirado do nada só pra conseguir desenrolar a história com um pouco de tensão, porque já enjoou, né? Pelo menos esse horror foi pausado com algo bem mais interessante, que é o Kenjaku botando o terror na Casa Branca com a maldição, que tem um design muito brabo, tá? Mas finalmente temos a parte mais esperada da temporada. A Yuki e o Chozo num barzinho, com a Tengen servindo eles. Muito bravo. Até que eles são interrompidos com o Kenjaku invadindo o berço da Tengen, e já indo enfrentar o Chozo, mas vamos dizer aqui que ele não tancou muito não. E teve que acabar pedindo arrego lá pra Yuki. E eu deixo bem claro aqui,
que se o Estúdio Mappa mostrar a expansão de domínio no anime, a minha alma é deles para sempre. Mas falando um pouco mais sério sobre a luta, ela é muito mais interessante e uma das mais legais de Jujutsu, explorando conceitos bem interessantes como a expansão de domínio sem barreiras, o Mini Uzumaki e o limite de um grau especial. E apesar da Yuki ter tido sim a chance de finalizar o Kenjaku usando o Chozo como isca, ela acabou decidindo se sacrificar para permitir com que ele conseguisse viver não como uma maldição, mas como ser humano. E para tentar colocar um fim no Kenjaku, ela se transforma em um próprio buraco negro. Só que o Kenjaku consegue escapar usando a técnica que ele herdou do corpo da mãe do Itadori. E novamente o GG Akutami tirando coisa do nada para justificar uma tensão barata na história. Eu me arrependi de te elogiar, tá, seu gato safado? E sim, o Kenjaku é a mãe do Itadori. Faça o que quiser com essa informação. E como a linha de defesa dos feiticeiros acabou sendo quebrada, o Kenjaku finalmente consegue absorver a Tengen, conseguindo dar início ao seu plano. Mas saindo um pouco dessa tensão, o mangá mostra uma parte bem interessante, com a gente conseguindo ver a ação do exército americano no Japão, capturando feiticeiros para conseguir explorar eles como fonte energética. E é aqui nessa parte que a gente tem as maldições que eu mais gosto na obra, que é a maldição que um soldado aleatório acaba encontrando numa escadaria e uma que acaba usando humanos de isca para maldições peixe. Eu acho que o que ajuda bem nessa ambientação de terror é que são seres humanos praticamente indefesos se esbarrando com elas. Provavelmente elas são de grau baixo, mas eu não me importo. Elas são bem mais interessantes do que qualquer outra que foi apresentada na obra. E faz falta o GG Akutami não ter criado outras situações parecidas com essa. Mas finalmente temos a reunião do Megumi e companhia, para que eles conseguissem juntar seus pontos e adicionar as regras para o jogo da Abashi, permitindo a saída da Tsumiki. Mas é aí que vem um plot twist mais inesperado e cruel de Jujutsu, já que descobrimos que, assim como outras pessoas, a Tsumiki foi possuída por outra feiticeira, e que acaba saindo da colônia. E antes que desse tempo de fazer qualquer coisa para impedir, o Sukuna usa do voto que ele fez com Itadori lá na primeira temporada para tomar posse do corpo dele, e assim conseguir trocar de corpo para o do Megumi. E depois de uma cena de ação bem legal, ele acaba fugindo com a ajuda da Uraumi. E assim, o Yuji termina um novo arco pior do que como ele começou. Puta que pariu. Bem, mas essa é apenas a forma que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas observando as tendências dos últimos anos, com mangás sendo adaptados cada vez mais para filmes, por terem um custo menor de produção e conseguirem trazer tanto lucro quanto, da mesma forma que está acontecendo com Demon Slayer, com a trilogia do Castelo do Infinito, e o recém-anunciado filme de Chainsaw Man que vai cobrir o arco da Rize, eu gostaria bastante que Sukuna contra Gojo fosse uma luta adaptada para filme, porque essa luta animada com a qualidade de filme seria sacanagem. E para aumentar ainda mais a expectativa para esse filme, que seria um dos maiores eventos da história dos animes, eles adaptariam até um pouco mais, adaptando a luta da Yoruzu contra o Sukuna e a quebra do selo do Reino da Prisão, para que assim a terceira temporada pudesse finalizar com a frase mais conhecida da obra. Você perde? Não viaja. O final do vídeo é meu.